A paz do Senhor esteja no seu coração. Estamos começando o nosso quarto dia do nosso jejum pela família. Glória a Deus por isso. E hoje nós temos aqui uma palavra para os homens. Ontem foi específico para as mulheres e hoje para os homens, maridos, né? O segredo da liderança masculina. A ordem de Deus é que o marido deve amar sua esposa do mesmo modo que Cristo amou a igreja. Então a pergunta é: como Cristo amou a igreja? A Bíblia fala que ele se entregou por ela, para nos mostrar que o verdadeiro amor é sacrificial. Para uma mulher, é fácil se submeter a um homem que se sacrifica por ela, que se entrega por amor a ela. Provérbios 19, 22 diz: o que torna agradável ao homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O que torna o homem atraente para uma mulher, então, segundo Provérbios, é o seu amor afetuoso e terno. O que torna o homem realmente atraente não são os seus músculos, mas a sua gentileza, a sua bondade. Não há nada de errado, obviamente, na musculação, mas o que realmente traz peso a um homem é o amor de Deus enchendo o seu coração. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 5, verso 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Muito bem, esse versículo não pode ser apenas uma coisa interessante que nós lemos. O que significa de forma prática, olhando para essa palavra, amar a esposa como Cristo amou a igreja? Eu creio que o próprio texto nos dá a explicação do que nós estamos falando. A Bíblia fala: marido e mulher não devem ficar lembrando um ao outro a obrigação de cada um. Isso não é casamento, é a sua parte, é a minha parte. O que honra o Senhor é sim saber qual é a minha parte. Eu vou cumprir minha parte, eu vou crer que Deus vai transformar o meu cônjuge. Então, ame a sua esposa primeiro. E então, Deus vai mudar ela. Não é você que vai mudar, apenas ame. Submeta-se ao seu marido primeiro. E assim, Deus vai transformá-lo. Deus só quer que você descubra o quanto você é amado e ama. Lembre-se de que não é você que muda o seu cônjuge. Na verdade, você não é capaz de mudar nem a si mesmo. Ninguém é capaz de mudar a si mesmo, não é? Quando eu fico lembrando o meu cônjuge do que ele deve fazer, o que acontece? Eu perco o favor de Deus. Pois ao lembrá-lo, eu estou dizendo que eu sou merecedor de um cônjuge melhor. E que o que se julga merecedor perde o favor imerecido, que vem de Deus. Que coisa séria, não é? A condição para ter o favor de Deus é reconhecer que você não merece. E para reconhecer isso, é preciso ter luz sobre a justiça própria, que é a sua própria justiça, o seu próprio merecimento, que você não tem. Quando nós acreditamos ter algum mérito, achamos melhor que o outro, então estamos na lei, não temos graça, não temos favor de Deus agir na nossa vida. Somente nós podemos dizer que estamos vivendo na graça se vivemos confiados no favor imerecido de Deus. Aí você pode realmente dizer isso. E a condição para desfrutar da graça é rejeitar a justiça própria, é reconhecer que eu não mereço coisa alguma. Quando nós acreditamos que temos algum mérito, nós caímos para a lei. Agora, então, por que motivos casamentos não desfrutam, então, desse favor e podem realmente viver uma vida abençoada? Porque os cônjuges estão sempre reivindicando coisas um do outro. Ou seja, não tem favor. Porque se você vive reivindicando algo do seu marido ou da sua esposa, você está merecendo. Se você está merecendo, não tem favor, casamento não tem favor. Quem reivindica, o faz porque acha que merece um cônjuge melhor. Quem tem justiça própria, sempre reivindica. Mas quem é humilde, sempre pede. Você pode ter um casamento na lei ou ter um casamento na graça.
O casamento na lei é cheio de demandas, cobranças, exigências, porque é isso que a lei produz: cobrança, exigência e demandas. Mas um casamento na graça, ele é cheio de perdão, ele é cheio de suprimento, pois é isso que a graça faz. Veja, ele nos amou e se entregou por nós, diz a palavra de Deus. Nós podemos ver aqui, nesse amor e nessa entrega, os 3 tempos do amor do Senhor pela igreja. Veja que no passado, ele morreu e se entregou por ela, para perdoar os seus pecados. No presente, ele está purificando a igreja, está santificando ela por meio da lavagem de água pela palavra, diz a Bíblia. E no futuro, ele vai apresentar a igreja gloriosa. Então você vê que, em primeiro lugar, se eu desejo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, olhando para esse texto, eu preciso ter revelação de como sou amado pelo Senhor. Caso contrário, eu não consigo amar da mesma maneira. Nós precisamos meditar no significado de Cristo ter se entregado por amor a nós. O que Paulo faz é sempre trazer o Senhor Jesus para dentro do quadro do casamento. Não é? Ele diz que as esposas devem se submeter ao seu marido como ao Senhor. Não diz que elas devem se submeter somente se ele for digno ou um marido amoroso, mas elas devem fazer isso por causa do Senhor e não porque o seu marido é maravilhoso. Aos maridos, Paulo não disse simplesmente ame a sua esposa. Não, ele disse ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Totalmente diferente. Veja que o ponto focal de tudo isso é Cristo. Tudo fica maravilhoso quando você traz Cristo para dentro do seu casamento. Isso é fundamental. Como isso, pastor, como que é isso na prática? Muito bem, nenhum marido precisa se esforçar, tá bom? Para amar a sua esposa, que muitas vezes não é uma pessoa amável. Ainda não teve a revelação. Paulo está dizendo que ele deve parar, meditar no quanto ele é amado por Cristo, entender isso por revelação, e enquanto medita nesse amor, você será milagrosamente cheio de amor pela sua esposa, que não merece, muitas vezes. Você só pode amar sua esposa como Cristo amou a igreja, se você próprio, como igreja, sentir o quanto é amado por ele. Tudo vai se tornar, a partir daí, uma resposta a esse amor. Não é um esforço, é uma resposta, é uma reação, né? A esposa deve agir do mesmo modo. Ela somente pode ser submissa se entender o quanto o Senhor a ama. Então ela não vai ter dificuldade. É porque sabe que é amada por Cristo que ela é capaz de se submeter como ao Senhor, porque está vendo Cristo por trás do marido. Ela não teme, porque ela confia que o próprio Senhor cuidará dela. O casamento é uma prioridade do Senhor. Está no ponto principal para ele. Por isso, ele fez o primeiro milagre, uma festa de casamento. Não é? Isso não é por acaso. É uma mensagem que ele está passando. A festa de casamento é o primeiro dia de casado. E o Senhor quer dar vida, alegria para esse primeiro, desde o primeiro dia, né? Na verdade. O primeiro milagre de Moisés foi transformar a água em sangue. Veja, é a lei. Moisés é a lei. O primeiro milagre foi transformar a água em sangue, que significa morte. Mas o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho, que representa vida, que representa abundância de alegria. A lei traz a condenação da morte, mas a graça traz vida. O casamento precisa estar cheio de graça, e não de lei, porque senão é um lugar horrível de viver. Mas a gente constrói isso pela fé. A lei é o que você deve fazer e pensa que pode, pensa que consegue, porque não consegue. Mas a graça é o que ele pode fazer por nós. E a Bíblia diz que ele nos amou, por isso nos lava com a palavra. Então aqui está mais um ponto. A palavra aqui é rema. Significa palavra falada, palavra que foi revelada ao seu coração. E a maneira como Cristo demonstra o seu amor, então, é falando conosco. Ele fala a palavra conosco. A obra de Cristo é falar conosco para nos santificar. Ele não fala conosco para nos acusar. A Bíblia não está dizendo isso. Ele fala conosco para nos santificar. Né? Ele não fala com você e comigo para nos sentirmos sujos. Antes ele fala para nos purificar.
Nós, então, da mesma maneira, se queremos amar a nossa esposa como Cristo ama a igreja, falando não para condenar e sujar, precisamos aprender a falar com a nossa esposa. Porque devemos amá-la como Cristo amou a igreja. Muito bem, lá em Gênesis, nós vemos que Eva estava conversando com a serpente. A serpente estava falando com ela, mas Adão não estava falando nada. Então você vê que desde o princípio, nós vemos aqui a capacidade da mulher de falar e da necessidade do homem de ficar quieto. Isso é desde o jardim. A mulher precisa ter muito cuidado para não falar demais com outros homens. Por quê? Porque os sentimentos, eles fluem do falar. E quando ela fala, ela se conecta emocionalmente. Por isso que mulher não tem que ficar casada conversando com o homem na internet ou trocando mensagem, porque sem que ela perceba, ela vai se conectar emocionalmente. Não é? Uma mulher fala, em média, 20 mil palavras por dia, enquanto o homem fala apenas 7 mil. Isso é um dado da BBC Notícias. Pesquisa. O homem gasta as suas 7 mil no trabalho. Mas quando chega em casa, a sua esposa, que ficou cuidando do bebê, tem 20 mil palavras para conversar. Para liberar. Entretanto, essa também é a razão por que as mulheres vivem mais do que os homens. Porque não guarda nada, fala tudo. E homens muitas vezes guardam as coisas dentro deles. Deus queria que o homem falasse. Por isso, trouxe até ele todos os animais para ver como que ele o chamaria. Muito bem, Adão, continue falando. Deus disse ao homem para não comer da árvore do conhecimento. Mas parece que ele não transmitiu a ordem muito bem para Eva. Não ficou claro, talvez, para ela. Nós não sabemos se Deus deu a ordem a Eva também. Mas certamente era da vontade de Deus que Adão a conduzisse. Estudiosos colocaram câmeras numa creche de crianças de 2 a 5 anos para ver o comportamento de meninos e meninas. Eles observaram que as meninas, mesmo nessa idade, proferiam sentenças complexas, enquanto os meninos emitiam sons e palavras isoladas. Tipo aquele bicho, Mesmo brincando uns com os outros, os meninos não falavam as sentenças, só fazia barulho. Como homens, precisamos ser humildes, precisamos aprender a falar. Porque quando nos calamos, permitimos que coisas acontecem ao nosso redor. No nosso casamento, na nossa casa. Todavia, não basta falarmos, precisamos nos comunicar no idioma que as mulheres entendem, o delas. Vai orando, varão. Mulheres falam uma língua diferente da dos homens, você tem que entender isso. Falam uma espécie de mulherês, enquanto nós falamos o homerês. Algumas vezes, chego em casa cansado, me sento na frente da televisão, começo uma busca por canais com controle remoto. A minha esposa vem e fica do meu lado pasma de que eu não assisto nada, mas tenho a única intenção de passar os canais. De repente ela pergunta: amor, você pensou em mim hoje? De maneira automática eu digo que sim. Mas será que ela queria ouvir apenas um sim? Será que esse é o mulherês? De alguém que está perguntando se você lembrou de mim hoje? Claro que não. Em mulherês, o que ela quis dizer de verdade? Amor, você me ama? Por favor, diga que me ama. O homem entendeu só: você me ama? Sim. Não, a mulher está apertando. Você me ama? Então fala. Fala que me ama. Vê, é um pouquinho diferente. Como eu só respondi com um monocórdico sim, ela vai dizer que eu nunca converso com ela. Na verdade, estava conversando com ela, mas infelizmente em outro idioma. A reclamação que mais ouvi nesses anos de pastorado foi esta: meu marido nunca diz que me ama. Mas eles pensam: eu já disse isso a ela há 10 anos, quando a gente casou. Por que eu tenho que repetir? Quando Deus criou a mulher,
Ele a fez para ser ajudadora. A palavra ajudadora traz em si um sentido de completar o que falta ao outro. Esteja então consciente de que lhe falta alguma coisa e a sua esposa te foi dada para suprir essa falta. Isso é humildade no coração. Se ela fosse igual a você, um de vocês estaria sobrando. Então a diferença é uma bênção, ao contrário do que você imagina. Não fique pensando que casamento homo é melhor. Não, porque não completa. Só o hétero completa o outro. Porque está faltando, por isso que ela é a ajudadora. Ela é aquela que completa o que está faltando. Que coisa, hein? Ainda que você é livre, né? Se ela fosse igual, então estaria sobrando. Essa é, algumas vezes, a razão do conflito. Ela vê coisas que você não vê. No passado, muitas vezes, minha esposa me advertia de que havia algo errado com uma determinada pessoa. Depois de algum tempo, eu descobria que a sua percepção estava correta. Não estava vendo, mas ela estava. Mulheres são mais intuitivas, enquanto homens são mais racionais. Homens falam a linguagem da lógica, enquanto elas falam a linguagem do coração. Homens são focados na tarefa, mulheres são focadas em pessoas. Sei que não é fácil aprender a falar a linguagem das mulheres. O pastor Luiz, ele tinha a mãe dele, já faleceu, 3 irmãs, uma esposa, 2 filhas, 5 netos, e ainda estava aprendendo, rodeado de tantas mulheres. Talvez seja seu caso. Certa vez, minha esposa me disse que precisava sair para comprar um vestido, porque não tinha nada para vestir. Que coisa, hein? Isso já me deixou perplexo, porque eu sei o tamanho do seu closet. Mas, mesmo assim, eu fui com ela. Ela disse que queria um vestido preto. Linguagem da mulherês. Vai prestando atenção. Então, saí procurando uma loja que tivesse um vestido preto. Ao passar por uma loja, eu dizia, veja, um vestido. E é da cor que você quer. Ela nem olhava. De repente, ela entrou numa loja de bijuterias. E disse, essa loja... E eu disse, mas essa loja não tem vestidos, vamos em outra. Ela entrou numa loja de jeans. Eu estava impaciente, porque ali ela nunca acharia um vestido preto. Então ela decidiu comprar uma calça. Eu protestei, mas e o vestido? Ela me olhou com ar de paciência forçada e disse, por que você está me apressando? Eu ouvi dizendo que queria comprar um vestido preto. Mas o que ela realmente disse em mulherês foi, vamos fazer compras. Bem mais amplo, né? Lembre-se de que a sua mulher é mais sensível e intuitiva. Por isso, o diabo tende a atacá-la mais. Ela vai assimilar mais. Elas são mais suscetíveis a acusações, angústias e ansiedades. A maioria das mulheres, o índice de pesquisa mostra que o número de depressão é muito maior nas mulheres. E a maneira como você guarda a sua esposa é por meio das suas palavras. Muito sério o que você fala para ela. Todos admiramos a mulher de Provérbios 31. Mas poucos sabem o segredo de como ela se tornou uma mulher virtuosa. O texto diz que o seu marido a louva. Olha o que diz Provérbios 31, 28. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Aleluia. Mas alguns maridos, em vez de elogiar a comida, preferem dizer, a mãe fazia diferente. Não me admira se esse marido encontra veneno na comida. Ele nos amou para nos fazer uma igreja gloriosa. Mas um ponto está aqui. O alvo do Senhor é fazer da sua igreja gloriosa. Gloriosa. A palavra glória, no grego, é doxa, ou kabod, no hebraico. E o seu sentido é de honra. Mas, literalmente, ela significa peso. Nós honramos alguém quando nós atribuímos peso a essa pessoa. Então, na prática, no casamento, trazendo para o casamento, honrar a esposa significa o quê? Dar peso
às suas palavras, às 20 mil. Dá peso à sua opinião. O oposto de honra em hebraico é não dar peso, tomar como insignificante, não sabe o que está falando. Nós precisamos ter cuidado para dar peso ao trabalho e fazer da nossa esposa algo leve, né? Para não dar peso demais ao trabalho e fazer dela algo leve. Alguns atribuem peso ao ministério, mas consideram a família algo sem peso. Nós precisamos apresentar a nossa esposa com honra e peso de glória diante de todos. É normal que haja discordância entre o casal, mas a honra impede que a discordância se torne briga, porque a honra vai estar no meio disso. Lembre-se sempre de que o poder está na unidade. Então, veja, o homem de fato é o cabeça, mas ele mostra sabedoria ouvindo a esposa, participando ela. Mas há uma coisa da qual você deve sempre se lembrar. Se algo bom ou ruim acontecer, homem, será sempre responsabilidade sua, porque você é o cabeça. No final, é você que vai responder. Se o casamento falha, Deus coloca a responsabilidade sobre o homem. Foi com Adão que Deus foi falar. Às vezes, como Adão, permitimos que as coisas ruins aconteçam. Ainda que Eva tenha caído antes de Adão, Deus diz que pelo pecado de Adão, não de Eva, de Adão, a morte passou a todos os homens. Não disse que foi pelo pecado de Eva. Todas as mulheres caem ou são levantadas por causa da liderança. O quão bom o casamento é, depende sim da liderança de um homem. Amém? Que Deus possa usar você hoje para amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, lavando ela com palavras. Palavras de amor, porque você foi amado, dando peso às palavras dela, ouvindo, dando atenção e aprendendo a linguagem que ela tem, que Deus deu, entendendo que isso não é um problema, é uma bênção, porque a mulher nos foi dada para nos completar o que falta em nós. Quando nós compreendemos isso, temos a humildade de orar, pedindo a Deus, nos ajude essa linguagem, né? Porque eu quero compreender, quero ser uma bênção. Decida amar a sua esposa, pare de criticar, pare de cobrar, pare de condenar, fale palavras de vida, porque você tem recebido. Você tem recebido do Senhor, você pode dar. Amém? Vamos orar. Eu quero orar também por vocês que estão aqui, você que está nos assistindo, por um minuto. Ore pelo seu marido. E se você é o marido, ore pedindo a Deus que te ajude a ser esse marido que abençoa a sua esposa. Pai, nós oramos agora mais uma vez pelos homens, pelos maridos que foram chamados para amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, como Cristo amou, não na sua força, não um esforço humano de tentar amar alguém que às vezes num primeiro momento é difícil ser amada, porque também ainda não viu o amor de Deus, mas que ele faça pela fé, crendo que já foi amado e por isso pode liberar palavras de vida que vão lavá-la, palavras de amor, palavras de perdão, palavras de afeto, não de crítica, não de condenação, não de cobrança. Ó Deus, que ele possa aprender, cada um de nós, a linguagem das mulheres, para nos comunicarmos de uma maneira clara, paciente, por causa do fruto do teu Espírito. Ó meu Deus, que cada homem possa aprender a dar peso de honra, a considerar a sua esposa, ouvir a opinião dela, ouvir, dar atenção a ela, porque dessa maneira o amor verdadeiro estará sendo praticado na vida desse casamento e com certeza a tua glória estará fluindo no meio deles, no nome de Jesus. Amém? Querido, que Deus te abençoe. Eu vou salvar essa live agora. Compartilha ela para outros casais. Convida ele para estar conosco aqui na nossa live a cada manhã. Lembrando que aqui no prédio da igreja temos culto todos os dias às 19h30. Deus te abençoe. Fique na paz.